Essa questão número 5, meus amigos, é uma questão maravilhosa. Eu adoro essa questão. Ela apresenta para nós uma variação, uma pequena variação, na verdade, um modelo muito típico, que já foi muito cobrado em prova em questões de verdades e mentiras. Vocês viram na questão passada que só havia um mentiroso, apenas uma pessoa estava dizendo uma mentira. Nesse modelo que vamos conhecer e trabalhar agora, da questão 5, são 3 figuras envolvidas, 3. Um deles é veraz, sempre diz a verdade, outro é mentiroso, sempre mente, e uma terceira pessoa, ora diz a verdade, ora mente. É um modelo, ok? Vamos juntos, ela diz assim a questão, vamos lá. 3 homens são levados à presença de um lógico. Sabe-se que, vamos lá, sabe-se que um deles é um professor que sempre diz a verdade. Olha aí que coisa linda, né? Vamos anotar aqui, ó. O professor, o que é professor? Ele sempre diz a verdade, ele é veraz, ok? O professor não mente nunca, ele sempre diz a verdade. Continuando, sabe-se também que um outro é um político que tem o estranho costume de sempre mentir. Vamos colocar aqui, ó. Existe um político que tem um estranho costume de sempre mentir. Sabe-se ainda que o restante é um estudante que ora mente, ora diz a verdade. Então vamos colocar aqui, ó, o estudante. Como é a situação do estudante? Ora diz a verdade, ora mente, ok? E aí a questão fala o seguinte, o problema é que não se sabe quem entre eles é quem. À frente do lógico, esses 3 homens fazem ordenadamente as seguintes declarações. O primeiro diz, eu sou o estudante. O segundo diz, é verdade, ele, o que acabou de falar, é o estudante. O terceiro diz, eu sou o estudante. Com base nessas informações, o lógico pode então concluir corretamente que, meus amigos, eu quero dizer a vocês que demora mais para a gente ler essa questão do que para resolvê-la. A resolução é muito simples, é muito fácil. Nós vamos criar hipóteses, professor, sim, nós vamos criar hipóteses, mas eu quero dizer a vocês que quando vocês encontrarem em prova uma questão que traga este modelo, o modelo em que são 3 personagens envolvidos, um que sempre diz a verdade, outro que sempre mente e outro que ora diz a verdade, ora mente, você vai criar as suas hipóteses e vai desenvolver o seu raciocínio pensando sempre naquela pessoa que é veraz, a pessoa que sempre diz a verdade. Então vamos nos concentrar naquela pessoa, naquela figura que sempre diz a verdade. É assim que você vai resolver essa questão rapidamente, ok? Então vamos lá. Eu não sei se o professor, que é o que diz a verdade, é o primeiro declarante, o segundo ou o terceiro. Vamos pensar aqui. Será que o professor poderia ser esse primeiro bem aqui? Lembre-se que o professor sempre diz a verdade. Será que o professor, dizendo a verdade, será que o professor, dizendo a verdade, poderia declarar, eu sou o estudante? Não, porque aí ele estaria mentindo. O estudante é outra pessoa. Repare bem
que são 3 pessoas envolvidas: um professor, um político e um estudante. Se o professor está dizendo a verdade, ele não pode abrir a boca e dizer: eu sou outra pessoa, eu sou o estudante. Se ele dissesse: eu sou o estudante, ele, professor, estaria mentindo, mas ele não pode mentir, porque a questão nos assegurou que o professor sempre diz a verdade. Logo, o professor não pode ser o primeiro declarante, não pode. Será que o professor pode ser esta terceira pessoa aqui, o terceiro declarante? Lembre-se de que o professor sempre diz a verdade. Ele poderia, então, dizendo a verdade, abrir a boca e afirmar que eu sou o estudante? Poderia? Não, professor, porque se ele dissesse isso, ele, o professor, estaria mentindo. Ele não pode estar dizendo a verdade e afirmar que ele é outra pessoa. Estaria mentindo, só que ele não pode mentir, porque a questão nos diz que o professor sempre diz a verdade. Portanto, concluímos que o professor também não pode ser o terceiro declarante, não pode. Se o professor não pode ser o primeiro e nem o terceiro declarante, sobrou qual? Sobrou a posição aqui do meio. O professor necessariamente é o segundo declarante e ele está falando a verdade, como sempre, ele só fala a verdade. Falando a verdade, o professor declarou o seguinte: é verdade, o que acabou de falar é o estudante. Então o que acabou de falar é o primeiro declarante. Então você já conclui comigo que o primeiro declarante é o estudante. Pois bem, se o primeiro declarante é o estudante e o segundo declarante é o professor, sobrou para o terceiro lugar aqui, o terceiro declarante, ser o político. O político é o terceiro declarante. Repare bem que o político, ele sempre mente. Vamos ver se ele está mentindo. Ele disse assim: eu sou o estudante. Mentiu? Sim, mentiu, como sempre faz. O professor disse a verdade, como sempre faz. E o estudante, vamos ver se ele disse a verdade ou se mentiu. Ele declarou assim: eu sou o estudante. Ele disse a verdade. Poderia dizer a verdade o estudante? Sim, tanto poderia dizer a verdade quanto poderia mentir, mas nesse caso ele preferiu dizer a verdade. E com isso, meus amigos, nós já sabemos quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro. O primeiro é o estudante, aqui está. O segundo é o professor, aqui está. E o terceiro é o político, aqui está. E aí nós vamos procurar entre as alternativas de resposta aquela que está de acordo com as nossas conclusões. A letra A diz: o estudante é o primeiro, ok? Mas diz que o professor é o terceiro, está errado. O professor é o segundo. A letra B diz: o estudante é o primeiro, tá ok? Ok. E o professor é o segundo, e está perfeita a letra B de bola. Portanto, marquemos B de bola, resposta da questão número 5.